Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para nos dedicarmos ao último texto dessa série de textos do devocional escrito pelo irmão Jorge Vinícius Vargas Machado. Ele é doutor e mestre em Teologia Sistemática, graduado em Teologia e licenciado em História, pastor batista, professor da Faculdade Internacional Cidade Viva, conselheiro emérito da Juventude Batista Brasileira. Não é pouca coisa não, né? Ele é de João Pessoa, Paraíba. E ele escreveu, então, os textos de 21 de julho a 8 de agosto. Então, hoje ele se despede, é o último texto que ele vai escrever. E o texto chama-se As Coisas Vão Melhorar. Obviamente, o texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. Então, são textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, você sabe, eu não escrevi o texto, foi o irmão Jorge Vinícius quem o fez. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Bem, eu tenho pedido todos esses dias, e vou pedir hoje novamente, que vocês possam se inscrever no canal, acionar o sininho para receber diariamente o nosso devocional e, principalmente, compartilhar. Compartilhar porque esse devocional é muito bem feito, tem técnica, tem estúdio, Não, nada disso. Eu também não tenho nenhum preparo, eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu não sou pastora. Eu sou apenas uma pessoa como você que ama a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço que você compartilhe, por quê? Porque todos os dias nós lemos aqui a palavra de Deus. E sabemos que a palavra de Deus nunca volta vazia, tá bom? Bem, então agora eu vou convidar vocês a, juntamente comigo, que vocês possam orar, para que o Senhor nos esclareça, para que nós possamos aprender, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que nós possamos compreender que mesmo que estejamos passando pelos maiores desafios, nós podemos confiar que as coisas vão melhorar, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém. Bom, irmãos, então hoje leremos Amós, um livro que é raro, né, a gente ler, mas nós leremos Amós 9, de 11 a 15, que é uma mensagem de esperança e restauração. Bom, depois de anunciar o juízo sobre Israel, o irmão Amós transmite a promessa de Deus, né? Que Deus levantaria a tenda caída de Davi e restauraria o povo. Poxa, isso é uma mensagem muito incrível, né? Bom, e qual que é o resumo da mensagem? Deus promete reconstruir o que estava destruído, trazendo de volta a dignidade e a força da casa de Davi. Então, Deus está prometendo restauração. Outra coisa que o texto fala é sobre abundância. O texto vai falar de colheitas tão grandes, tão maravilhosas, tão abundantes, que aquele que está lavrando, plantando, ia alcançar o produto do que estava plantando, né? Ia alcançar a ceifa. Isso quer dizer o quê? Uma prosperidade contínua. Outra coisa é a segurança. O povo seria plantado em sua terra e nunca mais seria arrancado, mostrando que estabilidade e paz. E outra coisa fundamental é a esperança. Apesar das dificuldades, dos desafios, a promessa final é que as coisas vão melhorar, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Moral da história. Esse trecho é muitas vezes usado para lembrar que mesmo após tempos de crise, Deus prepara um futuro de restauração e alegria. Você crê nisso? Eu creio firmemente. Então vamos agora ler o nosso texto, que é Amós 9,
de 11 a 15. E diz assim, ó. O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Desculpem. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que resta do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uva e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Amém? Ai, Senhor, desculpa. Bom, então as coisas vão melhorar. Essa é a promessa e esse é o nome do título do texto que nós vamos, então, hoje nos aprofundar um pouco. Meu irmão Jorge Vinícius escolheu o versículo 11 para ser o chave, que diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Bem, o livro do irmão Amós, do profeta Amós, ele traz uma série de sentenças condenatórias mandadas por Deus e vários povos em redor de Israel, que também não passa batido, não. Também recebe as sentenças condenatórias. E a maior parte desse livro é composta de juízos divinos contra a iniquidade, contra o pecado, contra a impiedade, a apostasia, enfim, tudo aquilo que Israel estava fazendo que não agradava o Senhor. Por longos trechos, o livro vai falando de invasões, destruição, prejuízo. Deus estava realmente triste com a situação espiritual do seu povo. Não estava nada legal. Não. Estão fazendo coisas que não agradavam o Senhor. Acontece que, quando o Senhor exerce o juízo contra o seu povo, não é por maldade, mas por amor. Ele castiga e corrige para que haja conserto. Depois da correção e do arrependimento, Deus mesmo restaura e faz com que as coisas se tornem melhores. O arrependimento é a condição para que haja restauração. Porque se não tiver arrependimento, não tem bênção. Então nós temos que obedecer, porque a obediência precede a bênção. O mesmo Criador que conduz a história de seus filhos, corrige quando é necessário, mas restaura, porque a sua vontade é conduzir seus servos em paz e em segurança. Seus planos são bons e ele mantém, suas promessas. Por quê? Porque Deus é fiel. Cabe a nós entendermos sempre como Deus age e quanto Ele nos ama. Quanto Ele nos ama e como Ele age por amor. E como Ele sempre põe todas as coisas no seu devido lugar. Ele não deixa nada bagunçado. Deus faz tudo muito certo. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, ó. O Criador corrige quando é necessário, mas restaura porque sua vontade é conduzir seus servos em paz e em segurança. Amém? Bom, agora eu vou terminar e deixo aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que as coisas vão melhorar, para nós o abraço da Super Mega certo. Também temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora me despeço mesmo, deixando aqui uma frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora,
é quando você muda.